Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula do dia 1º de outubro de 2024, de PEF 6007, a disciplina de estruturas de madeira, né? Na final da aula passada, nós vimos a verificação de estados limites de serviço. Eu vou mostrar aqui um pouquinho mais de detalhe, porque eu acho que ficou faltando alguma coisa. Então, o estado limite de deslocamentos excessivos, ou seja, de flechas, eu queria, eu acho que faltou uma figurinha que valia a pena a gente olhar, né? Essa figurinha mostra aqui uma viga, mostra então uma contraflecha, esse delta camber aqui é a contraflecha, e a partir dessa contraflecha nós temos o deslocamento instantâneo. E com o tempo nós temos ainda o delta creep, né, que é de deformação lenta. Então o delta final, ele é contado, né, lá de cima, do começo, da contraflecha até essa posição final. E claro que se você descontar a contraflecha, vocês vão ter a flecha net, que a norma chama, que seria líquida, né? A flecha líquida. Então, essa figurinha eu acho que explica um pouco melhor o que a gente mostrou na aula passada, né? Então, lá foi dito que a flecha instantânea é a soma das flechas devidas às cargas permanentes, sem multiplicar por nenhum coeficiente majorador, né? O nosso coeficiente seria 1, mais a flecha instantânea devido à carga variável principal, Q maiúsculo 1, né, dessa combinação, e mais a soma das flechas dos carregamentos variáveis secundários dessa combinação, multiplicados pelo psi1, né, aquele coeficiente que diminui o valor dessas flechas, porque elas não estão acontecendo, não acontecem ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, né, em cada combinação. Então, essa seria a flecha instantânea, né? A flecha final, claro, é a soma das flechas finais devidas às cargas permanentes e à carga as cargas variáveis, né? E, e ela é dada, então, cada uma dessas duas, pela flecha instantânea, mais a flecha devido à deformação lenta. Para calcular isso, então, nós pegamos a flecha instantânea e multiplicamos por 1 mais φ, onde esse φ é o coeficiente de fluência, né, que depende da umidade da madeira, né? As classes de umidade que nós vimos já no começo do curso. Então, essas são as ideias, né? E os limites, né, estão aqui, né?
os limites para flecha instantânea, para flecha final e para a flecha líquida, né, o delta net, né. Então, por exemplo, uma viga biapoiada como essa que está aqui nesse desenho. A a flecha instantânea, né, essa que começa aqui na contraflecha, ela tem essa limitação aqui, né, de 1/300 o vão sobre 300 ao vão sobre 500. A limitação da flecha final, que é essa que começa lá na contraflecha e vai até o final, incluindo a deformação lenta, tem então limites entre L sobre 150 e L sobre 300. E finalmente a flecha líquida, né, net, descontando a contraflecha, estaria aqui nessa limitação entre L sobre 250 e L sobre 350. O em princípio, o que a gente está fazendo, né, é que usando essas contraflechas, né, para quebrar o nosso galho, né, se de repente as flechas não passarem, né, nós usamos essas contraflechas. Claro que tem limitação, essa contraflecha ela não pode ser maior que 2/3 dos deslocamentos instantâneos permanentes, só da parte permanente, tá. Só para, mostrar um pouquinho mais para vocês algumas coisas, vou mostrar aqui uma uma planilha Excel que eu fiz para calcular, então, flechas, né, em vigas. Então aqui vocês têm essa planilha onde eu estou fazendo o dimensionamento completo de uma viga biapoiada. Então nós temos aqui o modo elasticidade médio, a seção retangular, né, base vezes a altura, o comprimento da viga, o vão, né. A planilha calcula o momento de inércia, o módulo resistente. Esse φ aqui é aquele φ da tabela que é para calcular, então, as flechas, devidas à deformação lenta, né, o creep. E esse U aqui é a umidade, né, ambiente. E a partir dessa umidade ambiente é que nós tiramos aqui o CAMOD 2, né. O CAMOD 1, eu estou adotando aqui o 0,7, que é para carregamento de longa duração. E o CAMOD 2 depende da umidade. E então, pego a resistência, aqui a resistência é 4 MPa, vezes o CAMOD 1, CAMOD 2, e dividido pelo coeficiente de ponderação gama W, gama, que é o de madeira, né, o W é de wood, vocês obtêm, então, a resistência de cálculo. Esse Fm aqui, então, seria a resistência a momento, né, de cálculo. Aqui eu estou supondo uma certa carga distribuída permanente e uma certa carga distribuída variável. E com isso nós estamos calculando, então, o momento fletor característico, o momento fletor de cálculo, e nós, verificamos, né, se isso aí, então, se a tensão está abaixo da tensão, da resistência de cálculo, que no caso é 2 MPa. E aqui está 1,9, então um pouquinho abaixo do 2, a planilha verificou que está tudo bem. Para força cortante, a mesma coisa, né. E o importante aqui são as flechas, né, então aqui tem o cálculo da flecha instantânea,
devido ao carregamento permanente, o cálculo da flecha instantânea devido à carga variável, e aí nós temos aqui a carga, a flecha instantânea, né, total, que é a soma dessas duas. E, e aqui nós temos, então, a flecha já majorada pela deformação lenta, né? Então, vocês estão vendo que aqui aparece uma formulinha 1 mais o φ, multiplicando a flecha instantânea. E aí nós fazemos algumas verificações, né? Que são aquelas que têm a ver, então, com a carga limite, né? Instantânea, a carga limite, desculpa, a flecha limite instantânea, a flecha limite final, e aqui está em int, mas é inst, né? Instantânea. E, e aí a gente verifica, né, se passa ou não. No caso, não passa sem contraflecha, né? Se eu colocar, então, a contraflecha, eu consigo fazer isso passar, mas com aquela limitação, né? Essa contraflecha não pode ser maior do que 2/3, né, da flecha final, do carregamento permanente, né, que é a C21 aqui, né? Essa aqui é a flecha instantânea, desculpe, a 15 está aqui. A flecha instantânea devido à carga permanente. Então, a flecha não pode ser maior que 2/3 que esse valor. Então, essa aqui seria né, uma planilhazinha Excel que verifica vigas fletidas. Nesse caso, eu apenas viga biapoiada, mas a gente pode melhorar essa planilha para outros tipos de viga. Bom, vamos voltar então a nosso texto. Então, para essa apresentação e voltar ao texto. Com relação a essa parte, então, de flechas, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida agora ou podemos seguir em frente? Bom, aparentemente não. Então vamos em frente. Bom, então passamos dessa parte de verificação de estado limite de serviço e vamos agora para um outro tema super importante em estruturas de madeira, que são as ligações. Eu acho que todos vocês já devem ter pensado, né, como que um problema importante em estruturas de madeira são as ligações, né? Porque não é como o concreto que vocês podem fazer uma estrutura monolítica, né? Despejando concreto lá em formas de forma que não há ligações. Claro que se o concreto for pré-moldado, né, pré-fabricado, essas ligações também são um problema, né? Bom, vamos ver então as ligações em estruturas de madeira. As ligações mecânicas tradicionais em peças de madeira estão divididas em 4 grupos. As ligações por pinos metálicos, esses pinos metálicos, então, incluem pregos e parafusos.
Há ligações por anéis metálicos e chapas com dentes estampados, que aparece aqui o anel. É um anel feito de chapa que é prensado entre as peças de madeira. Nós já vamos ver daqui a pouco com mais detalhe. Temos as ligações por sambladuras ou entalhes. Essas ligações, elas não têm nenhum elemento de ligação, não tem pino, não tem prego, né? Os esforços são transmitidos por contato entre as peças. Então, as peças de madeira são entalhadas de forma a que nós tenhamos superfícies de contato por onde transmitir os esforços. E, finalmente, as ligações coladas. Ah, a indicação, pelo menos por enquanto, né, é evitar ligações coladas, né, a não ser no caso óbvio, né, de madeira lamelada colada, em que a gente tem que, no processo de produção da madeira lamelada, usar cola. Mas, em ligação de peças prismáticas de madeira, não é recomendável o uso de cola. Ah, a mais tradicional aí, que nós vamos perder mais tempo aqui no nosso curso, são as ligações por meio de pinos metálicos, né. Esses pinos metálicos são ou pregos ou parafusos, né. E o comportamento, então, dessas uniões, elas têm um misto de comportamentos, né. Um é a flexão do próprio pino, né, e o outro é o embutimento desse pino na madeira, ou seja, o esmagamento da madeira pelo pino. Então nós podemos ter um ou outro desses mecanismos ou uma combinação desses 2 mecanismos para a a falha de uma ligação por pino metálico, ou por, esmagamento da madeira pelo pino ou pela fricção do pino ou uma combinação dessas 2 coisas. Nesse grupo então, como já foi dito, inclui-se então os parafusos passantes com porcas e arruelas, né, os parafusos chamados com rosca soberba, são aqueles parafusos rosqueados, os pregos e os pinos metálicos ajustados. Ah, o outro tipo que seriam os anéis metálicos e as chapas dentadas, transmitem as forças entre os elementos, de uma outra forma, né, caracterizado por grandes áreas de contato, como nós vamos ver. E assembladuras, como também já foi dito, é quando o nosso esforço é transmitido diretamente de um elemento de madeira para outra, por compressão de uma certa área determinada. Claro que isso só pode ser compressão, né? Tração não dá, né? Não tem como transmitir somente por contato tração de uma peça para outra. E claro que isso também faz com que a gente precise, né, entalhar as peças, fabricar uma geometria que permita essa transferência de esforços. E também temos que levar em conta o fato de que essas superfícies podem ser inclinadas, né, e nesse caso, a resistência da madeira deve levar em conta essa inclinação. Falei das ligações coladas, né, e, embora isso não seja, pelo menos na minha modo de ver, aconselhável, né, ah, ela também está normalizada, né. Vocês encontram isso a parte de requisitos das colas na NBR 7190, na sua parte 6, né. Ah,
E a grande aplicação, obviamente, é para a madeira lamelada colada ou a madeira laminada colada cruzada, né, que são as placas, né? A madeira laminada colada é mais para peças prismáticas e a madeira lamelada colada cruzada é para formar placas. É uma coisa que se repete nessa versão da norma da antiga é que não se deve levar em consideração nos cálculos elementos secundários como estribos, braçadeiras, grampos, né, que talvez sejam colocados. E a gente vê muito isso em treliças de telhados, né, em tesouras de telhado. Essas peças não são consideradas nos cálculos. No método dos estados limites últimos, nós sempre temos essa desigualdade aqui, né? A resistência de cálculo da nossa união, no caso, tem que ser maior que a solicitação de cálculo atuante. E no cálculo dessa resistência de cálculo, RD, se usa aquela mesma ideia do cálculo de determinar a resistência da madeira, né? Nós pegamos a resistência característica, RK, multiplicamos pelo coeficiente modificador 1, que tem a ver com a duração do carregamento. Normalmente, para carregamentos de longa duração, esse CAMOD é 0,7. O CAMOD 2, então, tem a ver com a umidade de equilíbrio da madeira com o meio ambiente. Nós temos umas tabelinhas que já foram vistas, e dividido aqui pelo coeficiente de ponderação da ligação, que, de um modo geral, nós usamos 1,4, que é o mesmo que se usa no cálculo da resistência da madeira. Vamos então passar para as ligações com pinos metálicos. Ah, vou repetir, como eu já disse, que inclui-se nisso, né, como pino metálico, os pregos, os parafusos passantes, né? Aqui tem dois padrões, né? O padrão americano, a ASTM, American Society of Testing Materials, o padrão da ISO e os parafusos de rosca, soberbos, rosqueados. Aqui tem, então, para cada um desses tipos de pino, a resistência do material de que eles são feitos, que é aço, né? Vocês veem aqui que os pregos têm uma resistência muito grande, né? O aço que é feito, de que são feitos os pregos, tem uma grande resistência. Os parafusos passantes, eles geralmente são feitos de aços mecânicos, e nós temos aqui também os parafusos de rosca, né? Que também tem a sua resistência dada nessa tabela. Ah, os diâmetros, né, nominais, para cada tipo, então, desses pinos metálicos são dados na tabela. Por exemplo, os parafusos passantes têm como diâmetro mínimo 10 milímetros, né, ou seja, 3/8 de polegada, mais ou menos, né? Não é bem isso, mas é quase. Na hora de se fazer, então, juntas com esses parafusos,
A nossa norma, a NBR 7190, né, de 2022, ela fornece os espaçamentos que se devem observar entre esses parafusos ou pregos ou o que for que a gente usar. Então tá aqui, tem aqui esses desenhos. Não vou comentar, né? É só uma questão de se usar esses desenhos e as dimensões que são colocadas aí, né? Essas dimensões são dadas nessa tabela 4.12 que aqui está. E, como vocês estão vendo, depende também do ângulo e que o esforço, né, vai formar com ah, esse alfa aqui, né? Então, de acordo com esses parâmetros, nós temos então o espaçamento definido por essa tabela. Só como exemplo, né, a distância da extremidade não carregada, né? Vamos pegar aqui um exemplo, né? Aqui é isso aqui, ó, aqui, esse A3T aqui, por exemplo, né? Vocês estão vendo que essa distância está indo até a face não carregada, né? Então essa distância aqui é, por exemplo, né, para peças comprimidas é 7 vezes o diâmetro. Uma coisa que é muito importante nas ligações por pinos metálicos é a perfuração. O que se nós simplesmente tentássemos cravar, né, o prego ou um parafuso na base da pancada, né, na madeira, o resultado pode ser o fissuramento da madeira, né, a separação de fibras. Então é recomendável, né, é exigido até pela norma que se façam pré-furações, né. Então, para os pregos, por exemplo, nas madeiras coníferas, que são aquelas moles, né, brancas, tipo pinho, a perfuração tem que ser pelo menos 85% do diâmetro do prego. Para aquelas madeiras duras, né, mais escuras, as folhosas, é praticamente o próprio diâmetro, né, 0,98. Uma coisa que aqui vale a pena comentar é que nós não estamos contando com o atrito do prego na madeira no cálculo da ligação. Os pregos e os parafusos, enfim, todos os pinos metálicos, eles são calculados apenas ao cisalhamento, né? Então, se nós tivermos duas peças prismáticas unidas por pregos ou por parafusos, o dimensionamento é feito pelo cisalhamento desse prego ou desse parafuso que está entre as duas superfícies que estão sendo ligadas. Tanto é assim que existem algumas ligações pregadas antigas em que você consegue tirar o prego com a mão, né? Ele não está, o atrito já desapareceu, mas a ligação continua funcionando ao cisalhamento. Os parafusos passantes, aqui então, o pré-furo tem que ser maior até que o próprio diâmetro, né, do prego, né? Geralmente se dá um diâmetro mais 1 milímetro. E nos parafusos rosqueados, como aí sim a gente depende do funcionamento da rosca, então o pré-furo, que também é necessário, é bem menor, né? É da ordem de 70% do diâmetro, do parafuso. A única situação em que vocês podem cravar prego sem fazer uma pré-furo, né?
em estruturas provisórias. Por exemplo, formas de concreto, galpões, de obra, hã, provisórios e coisas desse tipo. Do contrário, é necessário fazer o a pré-furação. Bom, eu já disse para vocês que o funcionamento das juntas por parafusos, por pregos, ou qualquer outro tipo de pino metálico, ela tem 2 formas de com que ela pode, sofrer, ruptura, né, ou uma combinação dessas 2, que é a flexão do pino ou a compressão que o pino aplica sobre a madeira, o embutimento que se fala, né, o embutimento do pino na madeira. O ideal seria que fosse feito experimentalmente, mas na prática isso não é feito, né. E o que se faz então é usar essa determinação da norma que está aqui, né. Ah, essa para esse efeito, para a determinação da resistência ao embutimento, nós levamos em conta a densidade da madeira, né. É óbvio, né, quanto mais densa, ela resiste mais ao embutimento. Quanto menos densa, ela vai resistir menos, né, o pino vai se embutir mais na madeira. Então, a primeira coisa que nós fazemos é calcular uma densidade característica, que é a densidade média dada lá naquelas tabelas do início do nosso curso, né, as tabelas que dão as características de cada classe de madeira, né, C40, C8, D30, D40, sei lá, aquelas classes de madeira, naquelas tabelas nós temos as densidades médias, né, e a partir daí determinamos a densidade característica. E aí a resistência da madeira ao embutimento, ela é dada por essas fórmulas que aqui estão. A primeira delas é sem pré-furação e a segunda com pré-furação. Para nós, o que nós usamos para fins estruturais é essa segunda, né, é a resistência ao embutimento característico para, pinos com pré-furação. Eh, Isso para elementos até 8 milímetros, né, e parafusos para pregos, né, de até 8 milímetros e parafusos até 30 milímetros. Deixa eu voltar um pouquinho atrás, que eu acho que eu pulei uma coisa aqui. Está aqui. Para pregos com diâmetro menor que 8 milímetros, deve-se aplicar essas equações que aqui estão. Para pregos, então, com diâmetro maior que 8 milímetros e para os parafusos em geral até 30 milímetros de diâmetro, dispostos com ângulo alfa em relação às fibras, a gente vai usar como resistência ao embutimento a própria resistência característica para o cálculo que nós já temos. Bom, então, como é que se calcula uma ligação com pino metálico? A gente vai calcular, então, uma resistência característica, que depois vai ser colocada aqui, na resistência de cálculo, né, que para cada junta ela é determinada da seguinte forma: a gente vai pegar a força, de cisalhamento característica vezes a quantidade de seções de corte por pino,
vezes o número efetivo de pinos por ligação, onde essa força aqui, essa resistência aqui, é a resistência característica de um pino, né. E, portanto, se eu tiver mais pinos, eu tenho que multiplicar pelo número de pinos que eu tenho. Mas, além disso, eu tenho que multiplicar pelo número de seções de corte, que é isso que está aqui nesse desenho, né. Se eu tenho 2 peças ligadas por um pino, elas estão cisalhando uma única seção aqui entre as 2, né. Então esse pino tem só uma seção trabalhando ao cisalhamento. Se vocês têm 3 peças de madeira unidas por um pino metálico, vocês têm 2 seções de corte para o mesmo parafuso, né, então ele aqui a resistência dele é dobrada, né. Então isso entra aqui nessa fórmula, né, então onde está isso? Aqui, ó, é o NSP, né, é a quantidade de seções de corte por pino metálico. E além disso, se eu tenho vários pinos, né, eu multiplico ainda pelo número de pinos dessa ligação. Com relação aos pregos, né, tem essa outra figurinha aqui, onde está, dito quais são a penetração mínima que os pregos têm que ter nas peças. Isso aqui é uma questão só de ler isso que está aqui, né. Não, eu não vou ler, isso aqui vocês podem depois ler com bastante cuidado, né, para ver, quais são essas, limitações aí que se devem ter com relação a quanto o prego deve penetrar, nas peças que ele está ligando. Bom, e agora falta então, para completar essa fórmula aqui, esse FVRK que está cá. Esse FVRK, ele é dado por tabelas, né, para cada tipo de problema que possa acontecer, né, para cada modo de falha da nossa junta, né. Por exemplo, esse primeiro aqui, o modo de falha seria a madeira, eh, esmagada, né, o embutimento do pino na madeira. Esse aqui também. Aqui você já tem, uma combinação de embutimento com o movimento do pino, né. Aqui vocês têm flexão do pino, né. Então, para cada um desses modos de falha, a gente tem um cálculo para esse FVRK. A pergunta agora seria: "Ué, mas como é que eu adivinho qual é o modo de falha?". Vocês não têm que adivinhar não, o modo de falha, o que vocês têm que fazer é muito pior do que isso, né, é calcular todos esses FRKs que estão aqui, todos esses 6, e ver qual é o menor deles. E o menor deles, então, vai entrar aqui na fórmula que vai nos dar, então, a resistência da nossa junta característica. Então, aqui tem 6 modos de falha, e nós temos que calcular os 6 valores das forças de falha por cesariamento, né, ou qualquer outra coisa, né, por flexão do pino ou por amassamento da madeira ou qualquer outra coisa. E como está escrito aqui, o FVRK é o menor valor entre os resultados desses 6 modos de falha. Aqui é para uma ligação de 2 peças. Para uma ligação de 3 peças, nós temos esses outros valores aqui de modos de falha, né, por esmagamento da madeira, por flexão do pino, né. Então vocês têm aqui tudo isso. Essas fórmulas precisam ser olhadas com muito carinho, né, porque elas aparecem aqui uma porção de coisas, né, que a gente tem que levar em conta, né. Por exemplo, nós temos aqui a resistência, né, ao embutimento da madeira, está presente aqui. Mas também está presente aqui o momento, de
de escoamento do pino, né. Momento em que o pino sob flexão, ele escoa, né, que é esse MYK que aqui está. Aqui também aparece, né, nessa primeira tabela, que é o MYK, que é o momento, então repetindo, é o momento de escoamento do pino à flexão, característico, né, e aparece aqui também a resistência de embutimento na madeira, né. E tem esse beta que aparece nessas fórmulas também, né, vocês estão vendo que aparece um beta aqui, nessas 4 últimas fórmulas da primeira tabela e nas 2 últimas fórmulas da segunda tabela. Esse beta, ele é a relação entre a resistência, ao embutimento da madeira, das 2 peças que estão sendo ligadas, né. Ou em outras palavras, você está sendo considerado aqui a possibilidade de vocês estarem unindo peças de madeira diferentes, né. Claro que na prática isso não é comum, né, em geral, em estruturas de madeira usuais, são usadas madeiras iguais, né, nas 2 lados que estão sendo unidos, né, e portanto as resistências, serão as mesmas, né, então esse beta vai ser igual a 1, né. Aqui tem um erro que eu preciso corrigir, né, é a razão entre a resistência de embutimento da madeira 2 característica sobre a resistência de embutimento da madeira 1 característica. Então aqui não é 2:1, é E1, né, embaixo dessa formulinha que está aqui. Eu vou anotar para corrigir aqui esse beta. Como foi dito, aparece lá também o momento resistente, né, característico do pino metálico, né, que é calculado com essa formulinha que está aqui, né, onde esse FUK é a resistência última característica do aço de que é feito o pino. O D é o diâmetro nominal do pino, em milímetros. E o resultado aqui é em newton milímetro, é um momento, né, é força vezes distância. Aqui tem mais algumas coisinhas, mas eu vou pular, e vamos direto para a ligação por anéis metálicos. Aqui, de novo, cada uma dessas peças vai nos dar uma resistência que, multiplicada pelo número de peças, vai nos dar a resistência característica total da junta. Essas peças, elas são, anéis feitos de chapa. E esses anéis, então, são comprimidos entre 2 peças, né, por meio de parafuso de montagem. Então essa chapa fina, ela entra na madeira, né. E aí, então, nós temos 2 resistências que nós podemos considerar. Uma resistência é a resistência ao cisalhamento da madeira propriamente dita aqui, ao longo das fibras dela, que esse anel está produzindo, né. E outra é o esmagamento, né, o embutimento desse anel na madeira. Então nós temos essas 2 possibilidades. Essa primeira aqui é o cisalhamento da madeira, que vocês têm a resistência ao cisalhamento característico a 0 graus em relação às fibras, vezes a área interna do anel, né. E a outra resistência é
a resistência, então, que o anel produz esmagamento na madeira. Então, a área esmagada é esse TA que está aqui, que é o quanto o anel se embute na madeira, vezes o diâmetro, né? A área é uma projeção aí, uma área em projeção, que então é esse TA vezes DA, e vezes a resistência, então, a compressão característica da madeira. Aqui está sendo levado em conta a possibilidade de as fibras estarem inclinadas, né, em relação ao nosso ao esforço que esse anel está aplicando. Então, aí a gente usaria a fórmula de Hankinson. Assim como no caso dos parafusos e dos pregos, para esses anéis metálicos, nós também temos limitações de distanciamento, né, entre os conectores. E isso é dado na norma por essa tabela aqui. Então, seriam os espaçamentos e distâncias mínimos para ligações com anéis metálicos. De novo, não cabe ler isso aqui, né? Não tem sentido a gente ler essa tabela aqui no ar, né? Ela é para ser consultada mesmo quando tivermos um caso, uma aplicação específica para usar. Aqui eu não coloquei, a norma atual não diz, mas esses anéis, eles têm normalmente 100 milímetros de diâmetro, né? E a espessura dessas chapas aí são da ordem de 4 milímetros. Então, essa área interna aqui é a área que vai sofrer cisalhamento. E, e a área definida por esse TA aqui, que ele entrou na madeira, é que vai esmagar a madeira. Então, nós vamos ter duas resistências e, obviamente, a menor delas vai ser aquela que vai definir a resistência, que vai depois entrar aqui nessa formulinha geral que está aqui, né? A nossa resistência característica, ela vai, então, ser dividida por um coeficiente de ponderação, multiplicada pelos coeficientes de modificadores para obter a resistência de cálculo da nossa junta, que vai ser comparada com a, a solicitação de cálculo que está sendo aplicada nesta junta. E outra coisa que é importante lembrar, né, é que também no caso dos anéis, mas também aqui e para todos os pinos, né, nós temos essa outra ideia aqui, né? Pegar a resistência de um pino ou de um anel e multiplicar, então, pelo número de peças de ligação. E pelo número, e no caso, então, dos anéis, esse número de superfícies de corte não existe, né? Porque é sempre o caso de ligação de duas peças. Então, esse NA aqui é o número de anéis empregados na ligação, né? Que multiplicado então pela resistência de um anel, vai nos dar a resistência característica da ligação, que depois, colocado lá os coeficientes de ponderação e os coeficientes de modificadores, vai nos dar a resistência de cálculo da ligação. Um outro tipo de ligação, como já foi dito, é aquele em que os esforços são transmitidos apenas por compressão de uma peça para outra.
Aqui eu estou mostrando um detalhe da parte de cima de uma tesoura de telhado, né, uma treliça de telhado. As peças aqui inclinadas que chegam aqui no meio, são os banzos superiores da tesoura e que são necessariamente inclinados, porque os telhados têm que ser inclinados para que a água corra, né. Então esses banzos superiores, essa também são chamados de pernas, eles trabalham a compressão. E lá embaixo vocês têm o banzo inferior que trabalha a tração. Bom, então se o banzo superior trabalha a compressão, ele pode ser ligado a essa peça central que se chama pendural, por meio apenas de uma superfície de contato que transmita os esforços. Como vocês estão vendo, em geral nós temos 2 superfícies de contato. Se eu tiver mais do que 2, não dá para resolver do jeito que eu vou mostrar aqui para vocês, e aí eu vou comentar mais à frente. O que que nós temos aqui? Nós temos uma força de compressão, que é a força de compressão na perna da tesoura, no banzo superior da tesoura. E vai ser transmitida para o pendural por essas 2 superfícies que estão aqui, que estão que estão inclinadas em relação ao eixo do banzo por esses ângulos θ1 e θ2. Essas forças também são de compressão, tá? Não pode ser de tração, porque estão só em contato. Então, se nós pegarmos essas 3 forças e fizermos aqui um diagrama de equilíbrio, né, vocês têm que, a força a ser transmitida tem que ser equilibrada pelas 2 forças que reagem a ela, formando aqui um triângulo. E agora eu posso calcular o valor dessas 2 forças por equilíbrio, né. Nós vamos fazer 2 coisas, nós vamos decompor essas 2 forças na direção da força F, né, então essas 2 componentes somadas são iguais à força F, e nós vamos depois somar as componentes transversais à força F, que tem que ser zero, né, porque eu não tenho força transversal à força F. Então isso está escrito aqui, né. A primeira equação é o F1 vezes o cosseno de θ1 mais F2 vezes o cosseno de θ2 igual a F. Então isso é a decomposição da F1 e da F2 na direção da F. Depois nós decompomos a F1 e F2 na direção normal, né, perpendicular à força F. Então F1 seno θ1 mais F2 seno θ2 igual a zero. Zero porque não tem força transversal a F, né, só tem força na direção dela. Então aqui eu tenho 2 equações, né, 2 equações e 2 incógnitas. E a gente pode resolver essas 2 equações por uma forma qualquer que a gente queira, né. Pode ser, por exemplo, usando o método de Gauss, né, método numérico para resolver equações, sistemas de equações, ou pode usar a regra de Cramer, né, a regra de Cramer é a que eu estou usando aqui, né. Eu estou colocando então cosseno de θ1 e θ2 numa matriz, na primeira linha, e o seno na segunda linha, né, e multiplicando por um vetor F1, F1, F2, igual a um vetor onde está o F e o zero. Aí nós calculamos o determinante da matriz, né, cosseno θ1 vezes seno θ2 mais cosseno θ2 vezes seno θ1, e no denominador aqui, no numerador, melhor dizendo, né, vocês têm o o determinante da matriz substituindo
cada uma das colunas dela pelo vetor de forças conhecidas, né, o F e o zero. Então, com isso, a gente calcula a força F1 e a força F2, que são essas que atuam nessas duas superfícies. Vejam que só é possível fazer isso que eu acabei de fazer se eu tiver só duas incógnitas na minha assembladura, né? Se eu tiver mais do que duas superfícies, não dá para fazer desse jeito, né? Por quê? Porque no plano só tem duas equações de equilíbrio, né? Genericamente, soma de forças em duas direções perpendiculares igual a zero. Então, se eu tenho três forças, eu não consigo resolver porque só tenho duas equações de equilíbrio. Então, nesse caso, vocês teriam que chutar, né? Não tem outra palavra, é chutar mesmo, né? Determinar, né? Determinar não é a palavra, é chutar mesmo. Escolher uma força para uma das superfícies para poder achar as forças nas outras duas superfícies. Então, aqui, hoje, né? Nós fizemos um, um apanhadozinho aí de como é que se trabalha, então, com conexões em estruturas de madeira. Principalmente o que nós vimos hoje foram as conexões clássicas, né, por pinos metálicos que sejam, por exemplo, parafusos passantes ou pregos, ou e também por anéis metálicos, né. Não vi aí, eu não coloquei aí nessa nossa apresentação de hoje, as juntas coladas, que eu vou deixar então para a gente falar quando falarmos de madeira lamelada colada e madeira laminada colada cruzada, e também não falei de pregos não, de parafusos de rosca, né. Basicamente, o parafuso de rosca vai funcionar do mesmo jeito, também ao cisalhamento, né, nós não vamos contar com a pressão dele, com o atrito dele, mas tem toda uma normalização diferente e que depende basicamente dos fabricantes desses parafusos. Então eu vou deixar isso fora então dessa exposição de hoje e sugiro até que isso possa ser, né, o tema de um dos seminários de avaliação que estão previstos aí para o final do nosso curso. Eu gostaria muito que algum de vocês ou um grupo de vocês, pode ser um seminário em grupo, né, de 2 ou 3, falasse sobre parafusos de rosca, né, de juntas feitas por parafusos rosqueados. Ah, Ricardo, pode falar, Ricardo. Oi, Ricardo. Ricardo Granata. Ele saiu da reunião, ele não levantou a mão. Eh, e aí, quem gostaria de falar alguma coisa, comentar ou perguntar, né, alguma coisa sobre esse tema? Deixa eu antes disso, antes de a gente fazer isso, eu tenho uma outra coisa que eu vou fazer. Eu vou mostrar para vocês um um programinha, né, que faz isso, né, que calcula juntas de pinos metálicos, né. Então vamos procurar aqui o programinha.
Deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui. Acho que vocês talvez estejam vendo aí essa. O senhor chegou a me ouvir, professor? Não? Ah, eu estava falando aqui, estava sem microfone. Uhum. É, a pergunta é o seguinte: muito embora não seja o tema da aula de hoje, mas refere-se a parafuso, quando o senhor falou do parafuso passante, a norma nos informa que o mínimo é 10 milímetros, certo? Certo. Para a escolha do parafuso. Eu não encontrei na norma, mas quando a gente, e eu não sei se isso se refere à norma de aço 8008, mas quando a gente trabalha, porque o que nós vimos hoje é a ligação pelo parafuso, né? Quando a gente Sim. trabalha com a chapa metálica, que é muito usual, né? Uhum. Esse diâmetro mínimo também seria 10 ou não necessariamente? Olha, não sei te responder, mas eu creio que sim, tá? Tá, eu também imaginei isso. É, mas eu não sei te responder de imediato, não. Vou ter que procurar, mas não. É, eu não Eu encontrei na imagino. norma, e aí eu não sei por ser uma ligação em chapa, né? Eu fiquei É. imaginando se talvez aí não predominasse a própria a 8008, né? A norma de aço. Não, nas ligações em aço você tem que trabalhar com as duas normas, né? Com a norma de aço Uhum, para poder. E tem que ser sim, tem que ser dessa forma, né? tá certo. Aqui, esse Excel aqui, então, ele dá ele permite, então, fazer aí automaticamente, né, a determinação, então, de juntas, né, verificação de juntas. Então, isso aí eu tenho lá na, na, no Moodle, né, da disciplina, e tem também uns programinhas em MATLAB para fazer isso, tá? Então, para quem gosta ou usa o MATLAB, tem lá os programas em MATLAB, né? Está no Moodle, professor? E eu sem Moodle. Está sim. O, Você ainda não o, está lá, né? Você ainda não chegou lá, né? inclusive para o MATLAB, porque eu uso bastante o MATLAB. Ah, tá. Inclusive para o MATLAB também. Se você, faz o seguinte, Renato, se a gente não conseguir colocar você lá no Moodle, você me avisa, eu mando para você por e-mail, né? Ah, perfeito. Ah, facilita, claro que facilita muito para mim colocar no Moodle, mas se não tiver outro Não, jeito, eu vou eu ligar mando lá, para né? você. Eu Eu vou mando ligar para lá no suporte e vou ver o que está acontecendo. Se é por conta do meu e-mail, se precisa mudar para o e-mail da USP, eu vou verificar isso. E né, aí na né? aula que vem eu aviso o senhor. Não se preocupe por enquanto. Deixa eu só ver mais alguma coisa aqui de juntas que eu acho que só um minutinho, vamos ver se eu encontro mais alguma coisa aqui para mostrar. Uhum.
É, tem mais alguma coisinha aqui que eu acho que vale a pena mostrar. Essa apresentação é de um curso que é dado à noite aí no PES, né? É um curso de especialização e, e lá também tem um curso de madeira que eu dou lá. E aqui tem talvez algumas figuras melhores um pouco do que essas que eu mostrei, né? Mas aqui dá para ver bem o anel, né? E, e aqui também dá para ver os pregos com mais detalhe, né? Aqui as perfurações que a gente falou, né? Para coníferas e para folhosas, os parafusos de rosca, né? Os parafusos passantes, aquela história, né, de 2 modos de ruptura, né, o de flexão do pino e de embutimento na madeira. Essas figurinhas aqui eu acho que fica mais claro um pouco. Aqui tem a chapa, olha aí aquela chapa metálica, né, aqui ó, gente, para o aço deve-se usar NBR 8800, né. Aqui os conectores de anel, né, aqui eu acho que dá para ver bem melhor. Você vê que os diâmetros dos anéis têm de 64 e de 102 milímetros. E a espessura da chapa tem de 4 a 5 milímetros. Aqui tem um outro tipo de conexão, né, bastante interessante, em que são usadas chapas de aço, mas embutidas dentro da madeira. Então, os parafusos são passantes, mas você não vê a chapa de aço, né? Ela está dentro da madeira, né? É feito um rasgo na madeira e a chapa de aço fica dentro, né? Aqui também de novo, né? A chapa de aço está embutida dentro da madeira. Aqui dá para ver bem, né? Tem uma, um rasgo aqui na madeira onde entra uma chapa de aço e ela é parafusada por fora aqui. Aqui outra junta. Aqui tem uma coisa interessante. Vocês estão vendo aí ligação excêntrica por pinos, não? Sim, professor. Tá certo. Eu queria mostrar uma coisa aqui que pode acontecer, né? Imagine que vocês têm aqui, por exemplo, um pilar de 30 centímetros de largura, de madeira, né? E nós tenhamos uma força excêntrica aqui, uma força com 40 centímetros excêntrica, uma força característica de 15 quilonewtons. Então, nós temos um momento sendo aplicado aqui nessa junta, né? Então, cada um desses parafusos, aqui eu coloquei 9 parafusos, né? 3 em cada linha, separados de 15 centímetros na vertical e de 10 na horizontal. E devido à presença, então, dessa força aqui, vocês têm dois tipos de esforços nos pinos, né? Tem um cisalhamento propriamente dito, que seria a força dividido pelo, pelos, pelo número de pinos total, mas também tem o momento, né? Então, o momento ele produz um binário, né? Uma força vezes um raio, né? Então, o momento total aplicado ele é resistido pelas forças em cada um dos pinos vezes o raio
desse pino até o centro de gravidade da junta. Aqui nós estamos supondo que essa força é perpendicular ao raio, tá? É uma suposição razoável, né? Que essa força seja perpendicular ao raio. Ah, o... Aí fazendo umas continhas, né? O que nós estamos dizendo é o seguinte, que o valor dessa força é proporcional à distância ao centro de gravidade. Quer dizer, então, olha as hipóteses que estão sendo feitas. Que a força é perpendicular ao raio e que a força seja proporcional à distância ao centro de gravidade. Quer dizer, quanto mais longe o pino estiver, maior é essa força. Então, cada força aqui é proporcional ao raio, né? Então, eu vou dizer que é um K vezes o raio. Então, o K sai para fora aqui da somatória e fica o raio vezes o raio que já tinha aqui, fica raio ao quadrado. Então, esse K, essa constante, é tirado dividindo o momento pela somatória dos raios ao quadrado. E tendo esse valor de K, eu consigo agora achar, né, o valor da força. É simplesmente pegar esse valor de K, né, vezes o raio, para poder obter, então, o valor da força. Trabalhar com raio não é uma boa, tá? É melhor trabalhar com coordenadas polares, com coordenadas cartesianas, né? A gente usa uma coordenada x e y aqui. Aí, o raio ao quadrado é a soma dos quadrados do x e do y, né? É um Pitágorazinho aqui, né? E o seno do ângulo que o raio forma com o x, aqui não está marcado o ângulo, mas seria um ângulo θ aqui, por exemplo, o θ desse R3 aqui seria o θ3, né? Ele, ele é obtido dividindo o y pelo r, né? Pegando esse triângulo retângulo que está aqui, vocês acham o ângulo aqui, o seno desse ângulo. E o cosseno dividindo o x pelo raio. Então, fazendo aí uma algebrazinha, vocês chegam no valor das componentes dessas forças em x e em y, né? Se você tem a força total, que é inclinada, multiplicando pelo cosseno e pelo seno do θ, nós temos então as componentes em x e em y das forças que resistem ao momento. Mas, como eu disse no começo, além dessa força aqui, que é o resultante do momento, eu tenho também a força cortante, né, que é a própria força Fk dividido pelos parafusos. Então, a força total em um parafuso, ela é, de novo, por Pitágoras, né, raiz quadrada da componente x ao quadrado e da componente y mais aquela parcela devido à divisão da força V pelos parafusos, né? FYV é a V dividido por N. Claro que essa força total, agora atuando no parafuso, não é mais perpendicular ao raio, né? Porque aqui vocês têm essa parcela aqui ao quadrado. Então, precisa calcular a inclinação da força total, né? Usando, então, o arco cujo cosseno é a componente Fx dividido pela força total. Usando números aqui, eu acho que fica mais interessante, né? Vamos pegar parafusos de aço com resistência e característica de 240 MPa, usando um coeficiente de ponderação do aço 1,1, nós teríamos uma resistência de cálculo do parafuso de 218 MPa. Nós temos aqui a nossa madeira, aqui está na anotação da norma antiga, mas de qualquer forma é uma madeira tipo
D60, né? Uma madeira D60. E com isso a gente chega numa resistência de cálculo de 30 MPa, colocando aí os coeficientes todos de modificadores e os coeficientes de ponderação. Aqui estão as coordenadas dos parafusos, né? X e Y dos parafusos. A força vertical de cálculo é a força característica vezes o coeficiente de ponderação 1,4, e o momento de cálculo é a força vezes o braço de 40 centímetros, né? Agora, usando aquelas formulinhas, a gente calcula as componentes em X e em Y das forças inclinadas em cada parafuso. Vocês percebem que há pinos em que eu só tenho força em Y e outros que só tenho forças em X, né? Olhando aqui no desenho, por exemplo, esse pino 2 só teria força na vertical. Esse pino 4 só teria força na horizontal, né? Que é o que a gente verifica aqui, né? O pino 2 só tem bom, agora já esqueci, mas de qualquer forma, tem alguns que não têm componente. É que está aqui, é isso. E aí, para calcular, então, o parafuso mais solicitado, nós pegamos esse parafuso aqui, o 3, né, que tem a maior força inclinada, e porque ela é o mais longe do CG, né, e fazemos aquelas continhas para achar a força total nesse parafuso, né. Tiramos a raiz quadrada da soma dos quadrados, onde uma das componentes é a componente x, né, e a outra é a componente y mais a parcela da força vertical dividido pelo número de parafusos. Fazendo as continhas, a gente verifica que a inclinação aqui, alfa, é 45 graus aproximadamente. E agora a gente pode determinar a resistência, né, da madeira para essa inclinação, usando a fórmula de Hankinson, né? A fórmula de Hankinson, ela nos dá a resistência para uma inclinação qualquer alfa, que é a resistência à compressão a 0 graus vezes a resistência a 90 graus, perpendicular às fibras, né? Dividido pela resistência a 0 graus e a 90 graus, cada uma delas multiplicada pelo seno quadrado e pelo cosseno quadrado de alfa. E aí tiramos uma resistência que é a resistência da madeira para aquele parafuso mais solicitado. E agora aqui já a norma atual já mudou toda, né? Então aqui não dá para explicar essa última parte aqui de verificação de resistência, né? Agora a verificação de resistência é feita por aquelas tabelas que nos dizem qual é o modo de falha da pior, né? Para aquela junta. Então essa é uma junta excêntrica, né? Que pode acontecer, né? Muito bem. Eu vou, então, parar por aqui hoje. Mas ainda temos muito tempo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou comentário, fiquem à vontade. Eu queria só comentar do código, né, do MATLAB.
Achei muito legal o senhor compartilhar o código do MATLAB com nós, que, nossa, é muito mais fácil. Eu baixei a planilha aqui do Pino, né, e estava tentando entender o Pino, o processo de cálculo, que nem o senhor apresentou, e acompanhando devagarzinho. E é muito complicado e ficando indo nas fórmulas e editando. E com a memória de cálculo do MATLAB fica muito mais fácil da gente acompanhar, fica muito mais dinâmico. Então, curti muito a disponibilização do senhor de passar o programinha, que ajuda bastante a gente entender, inclusive em coisa que às vezes a gente tem algumas duvidazinhas, que nem na questão de fórmula e tudo mais, a gente consegue tirar essas dúvidas no próprio programa. Então, gostei muito. Obrigado aí por ter disponibilizado o programinha aí. Depois eu vou baixar um MATLAB aqui para fazer o teste aqui, para rodar ele e fazer a minha versão também. Então tá bom. Você não tem o MATLAB aí? Não, professor, eu programo mais em Python, aí eu não tenho ele, mas eu vou baixar aqui para fazer o teste. Vou fazer a minha versão em Python, depois eu vou comparar os resultados. O MATLAB ele não é gratuito, né? Mas você consegue dar uma driblada aí, né? A gente dá um jeito. Dá-se um jeito. Ô, Matheus. E tem também o Octave, né? Que é o próprio, né? É o MATLAB, só que é um MATLAB gratuito, né? É a O versão Octave. gratuita. Ô, Matheus, você é aluno USP? Não, eu sou aluno da UFSCar. Ah, tá. Mas eu tenho e-mail USP, com o e-mail do aluno especial, com USP. Porque a gente tem alguma... Então, veja, porque a Poli, na USP, a gente tem 1000 licenças do MATLAB. Então, eu consegui, o semestre passado, gratuito, oficial, original, a USP tem. Você, como aluno especial, deve ter acesso, eu não sei. Deve ter a possibilidade de baixar. Eu uso a versão da USP. Eu vou dar uma olhadinha depois. Eu tenho o e-mail institucional da USP, o @usp.br. Depois eu vou dar uma olhadinha, ver se eu consigo. Legal. Obrigado. Dá uma olhada que vale a pena. Tem o matemática também, tem uns programas legais aí, gratuitos. Tá certo. Obrigado. Muito bom. Então, é isso. Então, até a próxima semana aí, gente. Muito obrigado aí. Até, professor. Obrigado. Tchau, professor. Obrigado.